Beleza, ok. Agora, vem dois conceitos muito importantes do que seria um movimento progressivo e retrógrado. Tá? Progressivo e retrógrado. Tá? Porque é o seguinte, olha só. Quando você tem aqui uma trajetória qualquer, por exemplo, aqui é a cidade A, aqui é a cidade B, né? Beleza? Aqui, vamos botar aqui, cidade A é o marco 0 km, e aqui a cidade B, sei lá, 50 km, e aqui vem, né, ó, 5 km, 10 km, e por aí vai, 15 km, né? Uma estrada aí, né, ligando duas cidades A e B, tá? Isso daqui é a direção. Direção é esse espaço aqui, essa distância aqui é a direção. Tá? Cuidado. Então, você tem uma direção. Uma direção. É mais cuidado. Direção é diferente de sentido. Tá? Sentido. Aqui, nessa direção AB, nessa aqui é a direção, ó. Essa distância aqui é B. Tá? Tem dois sentidos. Eu posso andar com o carro no sentido, né? No sentido da posição, 0, 5, 10, 15, 20, né? No sentido do marco quilométrico, ou posso andar no sentido contrário à orientação da trajetória. 5, 0, 5, 10, 15, 50 seria a orientação da trajetória, né? Então, eu posso andar no sentido da direção da trajetória, ou posso andar no sentido contrário à direção da trajetória. Então, o sentido nós temos dois. Ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Na mesma direção. A direção é isso aqui. Gente, a direção é o espaço. É esse espaço aqui. É de 50 km, beleza? De A até B ou de B até A tem 50 km, concorda? De A até B ou de B até A tem 50 km, né? De A até B 50 km, se eu voltar de B até A também 50 km, beleza, essa é a direção. Mas com dois sentidos, ou eu vou para a direita e eu vou para a esquerda. A gente fala, ou você anda no sentido da trajetória, ou você anda contra o sentido da trajetória. Um sentido que você definiu. Eu defini a minha trajetória indo aqui, tá? Indo para lá, né? No sentido do meu dedo aqui. 0, 5, 10, 15, 50, né? Eu defini assim. Então, você pode andar nesse sentido ou no sentido contrário. Então, cuidado. Direção é uma coisa, sentido é outra. Beleza? Então, essa é a ideia de direção e sentido, que tem tudo a ver com o movimento progressivo ou retrógrado, que a gente vai ver aqui a definição. Agora. Tá aí. Definição agora. O que é movimento progressivo no caso, né? O primeiro programinha, item 5.1, progressivo, depois o retrógrado, 5.2. O corpo se desloca na direção positiva da trajetória. Ou seja, se desloca no sentido da trajetória, naquele sentido que eu defini, naquele meu exemplo para lá, né? A velocidade é positiva. Então, nesse caso aqui, a velocidade é positiva. Já vou dar exemplo numérico. Movimento retrógrado, o corpo se desloca contra a direção positiva da trajetória. A velocidade escalar é negativa. Já falei, falar velocidade ou velocidade escalar, tá? No fundo é sinônimo, velocidade média, velocidade escalar, tá? Então, velocidade de movimento progressivo, velocidade positiva, movimento retrógrado, velocidade negativa. Quer um exemplo numérico? Vamos fazer um exemplo numérico, fica melhor? Vamos sim, vamos fazer um exemplo numérico, olha só. Vamos fazer um exemplo numérico, movimento progressivo. Vamos lá, fazer um exemplo numérico. Fecha aqui, vamos dividir aqui, vou dar um exemplo numérico de um movimento progressivo, cuja velocidade, eu já falei, tem que ser positiva. Velocidade média positiva, vez de velocidade. E aqui vou dar um exemplo para você de um movimento retrógrado, cuja velocidade teria que ser negativa, tá? Negativa, tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Imagina que eu tenho aqui a orientação positiva da trajetória é essa. 10 km. Vamos botar aqui 40 km. Tá? Essa é a orientação positiva da trajetória. Tá bom?
Se quiser colocar aqui, ó. Aqui seria o marco 0 km, o início, tá bom. Então, a direção positiva da trajetória, 0, 10, 30, 20, 30, 40, né? Tudo bem? Vamos supor que aqui no quilômetro 10, o tempo associado, o tempo, né, relativo a esse quilômetro 10, fosse igual a 3 horas, né? 3 horas, ok? E aqui o tempo associado ao quilômetro 40, vamos botar igual a 6 horas. 6 horas. Qual seria a velocidade média? Já vimos que velocidade média é a variação da distância. E o carro está aqui, ó. Aqui, vamos botar o móvel aqui, o carrinho aqui, ó. O carrinho aqui. Ele está andando assim, para lá. No sentido positivo da trajetória, tá? Ele está andando no sentido da trajetória. A trajetória está para cá, sentido positivo. Tá? Então ele está andando para lá no mesmo sentido da trajetória que eu defini. Então 40 km menos 30 km dividido por 6 menos 3. Variação do espaço de 10 km até o 40. O carro depois veio para cá, né? O carro está aqui. Tá? Ele anda do 10 até o 40. Andou 10 km, concorda? Andou 10 km. Do 30 do 10 para o 40 andou 10 km. 40 menos 30. Opa, hein? 40 menos 10, que é isso? 30 km. Né? Do 10 para o 40 ele andou 30 km, 40 menos 10. E levou quanto tempo para isso? Bom, se aqui o tempo era de 3 horas e aqui passou a 6 horas, ele levou 6 menos 3, 3 horas, né? Para percorrer 30 km. 30 dividido por 3, 10 km por hora. 10 km por hora. Que foi a velocidade média dele, velocidade positiva. Ele fez um movimento progressivo. Agora, olha só, o mesmo carro. Aqui é 0 km, aqui está no 10 km, né? Tá bom? 10 km, 40 km, tá? Vamos botar aqui 3 horas, 6 horas, beleza? Aí vamos lá. Aí aqui é o sentido positivo da trajetória. O carro ele partiu daqui, está indo para cá, ó, no sentido contrário, tá bom? Tá bom? Então aqui, ó, o inicial era 10, o final era 40, que ele está indo no sentido da trajetória. Aqui ele partiu do 40 e está indo até o 10 km, ou seja, nesse caso aqui, o espaço inicial dele era 40 e o final 10. Né? 10 km, beleza? Beleza? Tá bom? Então o espaço dele era 40, inicial 40, e chegou até a distância de 10 horas, de 10 km. Então a velocidade média vai ser final menos inicial, é sempre final menos inicial, dividido pela variação de tempo. Gente, o tempo, né, continua 3 horas né, 6 menos 3 continua 3 horas, não é isso? Que 6 horas menos 3, não existe tempo negativo, né? Então o tempo dele continua de 3 horas, tá? Continua de 3 horas, beleza? Ok? Aqui até muda aqui, né? Porque não existe tempo negativo, aqui ele partiu às 3 e chegou às 6. Né? Não existe tempo negativo, menos 2 horas, não tem. Então aqui vamos trocar. Aqui ele partiu, o tempo associado ao 40 km era 3 horas e associado aos 10 km 6 horas. Então note que aqui o movimento é retrógrado, ele está indo no sentido contrário à direção positiva da trajetória, sentido contrário à trajetória. A trajetória está para lá, sentido positivo, ele está indo para cá. Partiu do 40 e chegou no 10 km. 10 menos 40, menos 30, né, quilômetros. 6 menos 3, 3 horas, menos 30 dividido por 3, menos 10 km por hora. Olha a velocidade negativa. Então, gente, velocidade negativa não significa que o móvel está andando devagar. Velocidade negativa, pelo amor de Deus, não significa que o móvel está andando devagar. O carro está andando devagar, tem nada a ver. Velocidade negativa só indica uma coisa, que o carro, o móvel, carro, pessoa, não interessa, está andando no sentido contrário à trajetória. A trajetória por sentido positivo é para um lado, o carro está andando para o outro. Indica simplesmente isso, tá? Então, velocidade negativa
indica simplesmente que o carro está andando no sentido contrário à trajetória positiva, trajetória que você definiu. Definir assim, para cá, trajetória positiva, 0, 10, 40, né? Ele está andando no sentido contrário à direção positiva da trajetória. Aqui também, ó, 0, 10 com números positivos, né? Aqui não, ele está andando no sentido positivo da trajetória, no mesmo sentido da trajetória que eu defini, sentido positivo da trajetória, tá bom? Então essa que é a diferença do movimento progressivo para o retrógrado. O sinal negativo só indica isso. Ele está andando no sentido contrário à direção positiva da trajetória. Só isso. Nada mais que isso. Nada mais que isso. E a positiva é que ele está andando no mesmo sentido positivo da trajetória. Eu acho que esses dois exemplos aí fixam bem isso. Né? Fixam bem isso. Beleza? Ok? Então essa é a definição de movimento progressivo e movimento retrógrado aí na nossa física. Cadê? Aqui, né? Exatamente isso. Tá bom? Exatamente isso que tá aí. Tá? Beleza. Aí, vamos começar a trabalhar o que nós vamos definir de MU. MU. Movimento uniforme, beleza? Movimento uniforme ou MU. O que é um movimento uniforme ou MU? Abreviadamente falando, né? Comum essa nomenclatura MU. É aquele onde a velocidade escalar instantânea é a mesma em todos os instantes, o que coincide com a velocidade escalar média. Ou seja, a velocidade instantânea, por exemplo, o carro está andando, aqui ó, o carro está andando. Aí você viu exatamente a velocidade dele nesse ponto, velocidade dele nesse ponto, velocidade dele nesse ponto, velocidade instantânea em cada ponto, velocidade aqui, 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 aqui. E você vê que é a mesma. Ele percorre a distância, uma distância qualquer, com a mesma velocidade. Ou seja, resume, isso daqui é um método muito rebuscado para dizer que movimento uniforme é aquele onde a velocidade não muda. A velocidade ao longo da trajetória ela é constante. Quer dizer, eu estou com o meu carro sempre andando a 80 km por hora. Hoje em dia tem uns carros mais modernos que tem piloto automático, né? Você aperta lá um botãozinho que o carro fica sempre àquela velocidade. Tem isso, você fixa a velocidade no carro, aperta lá um botãozinho, meu carro está sempre andando, sei lá, 60 km por hora. Tô lá, né? Aí você pega aquela estrada, né, longa lá e você fixa, tá sempre andando 60 km por hora. Quer dizer, a velocidade em cada ponto é sempre a mesma, tá? Então, movimento uniforme é velocidade média, que nós já vimos que é ΔE sobre ΔT, né? Variação da distância sobre variação do tempo, variação do espaço sobre variação do tempo, ele é constante. E diferente de zero, né? Porque se a velocidade for zero, o cara tá parado. Tá em repouso. Concorda? A velocidade diz, ó, tô aqui, tô parado. Minha velocidade é zero. Né? Aí não tem sentido falar em movimento. Né? Ele está em repouso. Tá? Ele está em repouso. Então, a velocidade ela é constante. Ela não muda ao longo do tempo. É um movimento uniforme. O nome já diz, uniforme. Constante ao longo do tempo todo. Tá? Aí, deixa eu pegar um quadrinho branco aqui. Vamos fazer o seguinte. Aí eu vou fazer o seguinte. A velocidade média era ΔS sobre ΔT, né? Que seria S2 menos S1, T1 menos T2, não é isso que nós definimos? Né? Então você tem aqui aqui seria posição 1, posição 2, tempo 1, tempo 2. Nós vimos aquele exemplo todos, né? 2 horas, 6 horas, 10 km, 20 km. Aqui eu vou fazer uma mudançazinha, vou padronizar umas coisas, tá? Vou chamar a distância inicial, né? A distância inicial, em vez de S1, vou chamar de S0. S0 o espaço inicial, tá? Então aqui eu coloco S0. Uma definição. S0 espaço inicial. Beleza? Espaço inicial S0, tá? E vou chamar o espaço final de S, só S. S. Espaço inicial S0, espaço final de S. Então aqui vai ficar S menos S0, tá bom? Tudo bem? O S é o espaço final e o S0 é o espaço inicial. Por exemplo, 10 km até 80 km, percorreu 70 km. 50 km até 200 km, percorreu 150 km, um menos o outro, tá bom?
E o tempo inicial, vamos... T1 é o tempo inicial, T2 o tempo final, tá? Vou chamar o T2 de T, o tempo final de T, tá? Tempo final de T. E vou chamar o tempo inicial de 0, tá? Vamos supor que o cronômetro está zerado. Vamos definir assim, cronômetro zerado. Tá bom? Ele vai sempre partir do tempo 0. Cronômetro zerado, a partir daí começa a marcar o tempo. Tá? Tudo bem? Então nosso T1 é 0. Tá bom? Opa, aqui é T2 menos T1, perdão. T2 menos T1. Né? T2 menos T1. Botei T1, T2 menos T1. Então o tempo final eu chamei de T, um tempo qualquer, e o tempo inicial 0. Então a gente fixa assim, a partir de agora, né, você está começando a marcar do 0 o seu cronômetro. Marcou do 0, a partir daí o carro está andando. Carro ou corpo, não interessa, né? Está andando. Beleza? Vamos fixar assim. Então esse T2 é o T e o T1 é o 0. Então fica T menos 0, né? Ou seja, a velocidade, que é ΔE sobre ΔT, passa a ser igual a S menos S0 dividido pelo tempo. Pelo tempo, né? Pelo tempo que ele levou para percorrer essa distância, né? T menos 0, né? Ó, se aqui for 4 horas, qual o tempo que ele levou? 4 menos 0, 4 horas. Né? Então a gente sempre fixa a origem um tempo 0 inicial, tá? Para padronizar a coisa. Tudo bem? Então, a velocidade passa a ser igual a S menos S0 dividido por T. Né? Aí esse T vem multiplicando o V, né? E fica assim, ó. S menos S0 é igual a V vezes T. Né? Não é esse vezes esse? Numerador não é esse vezes esse? Tudo bem? Por exemplo, 2 é igual a 16 dividido por 8, porque o numerador é igual a esse vezes esse, 8 vezes 2. Então S menos S0 é igual a V vezes T. Né? Tá bom? E aí, esse menos S0 vai para esse outro lado da equação trocando de sinal, né? Quando a gente passa uma letra ou um número de um lado da equação para o outro, troca o sinal. Então vai ficar S é igual a S0 mais VT. Essa é a que nós chamamos função horária da velocidade. O que é a função? Função é uma relação matemática de duas grandezas, né? É uma função da distância em relação ao tempo, né? Em relação ao tempo, né? Dada a distância, né? Nós temos uma velocidade e um tempo associado a isso. Da função horária, porque tem a ver horária, hora, tempo. A gente chama assim função horária do movimento uniforme, né? Do movimento uniforme. Então a distância final é igual à distância inicial mais a velocidade que é a constante vezes o tempo. Né? Essa aqui é a nossa função horária, horária no sentido que nessa função tem a hora, né, o tempo, no movimento uniforme. Função é uma expressão matemática, né, uma expressão matemática que relaciona a grandeza, que está relacionando essas grandezas, distância, tempo, velocidade, tá bom? Aí, é o que diz aqui, função horária porque envolve tempo, do movimento uniforme. S é igual a S0 mais VT, é exatamente aquilo que eu tinha falado. Tá? O S0 é o espaço, né, no instante t igual a 0. Né? Faltou o no aqui, é o espaço no instante t igual a 0, ou seja, o espaço inicial. Ou seja, o espaço no instante t igual a 0. Ou, se você quiser colocar também, é o espaço inicial. S é o espaço final. S é o espaço final. Então, essa expressão aqui é muito importante para a gente no movimento uniforme, que vem da própria definição de velocidade com essas adaptações que eu fiz, né? Chamei o tempo inicial de 0, né? S1 virou S0, S2 virou S, tá? Beleza? E aí, no fundo, isso daqui veio da própria definição de velocidade média. Tá? Só que com essas adaptações que eu fiz, tá bom? Beleza. Beleza pura. Aí, antes de ver os exercícios de aplicação, né? Movimento uniforme, né? Aquele movimento onde a velocidade ela é constante, ou seja, a velocidade instantânea é igual à própria velocidade média.
né? Porque em todo ponto lá do seu espaço percorrido, a velocidade é a mesma, velocidade constante. E aí, com essas adaptações que eu fiz, né? Essa velocidade média virou essa expressão aqui que nós chamamos função horária do movimento uniforme. O espaço final, distância final, é igual à distância inicial, mais a velocidade do lado móvel, que é a constante, vezes o tempo. Esse tempo aqui, no fundo, é a variação de tempo, né? É a variação de tempo, T2 menos T1, só que o tempo inicial a gente está chamando de zero. Chamando de zero. Né? Chamando de zero, sempre inicial zero. Zerou o cronômetro, aí o carro está andando. Né? Fica melhor em termos de fórmula, tá bom? Isso é uma padronização que a gente faz, tá? Beleza. Agora eu acho que a gente já pode começar a entrar em alguns exercícios de aplicação, né? Já vimos uma boa teoria, já dá para começar com os exercícios de aplicação, tá? Vamos lá então? Bora lá!